paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Glória a Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado, está preparado? Glória a Deus. Daqui para 3 horas da manhã a gente termina. Amém? Abra a sua Bíblia. Glória a Jesus. Oh, aleluia, Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Glória a Deus. Quem sabe o que significa a palavra Evangelho? Alguém sabe? É importante criar curiosidade sobre esses assuntos, irmãos. A curiosidade nos ajuda a entender como funciona isso, o que significa isso. Um dia eu estava trabalhando e chegou um rapaz e disse assim: diga abnegado de Jesus. Eu quase jogava uma pedra nele. Eu não sabia, para mim era um palavrão, ele estava me xingando, com abnegado. Aí ele saiu e fui procurar entender o que significa a palavra abnegado. Aí você quer entender o que é, né? Aí você vai no dicionário. É aquele que se sacrifica por uma causa. É aquele que se disponibiliza para a realização de uma causa. Aí tipo, rapaz, eu pensei que o moço estava me xingando. Ele estava, na verdade, me elogiando. Então é importante, principalmente no contexto bíblico, nós buscarmos o entendimento de algumas palavras, porque tem palavras no contexto bíblico, nas escrituras, que o significado dessa palavra é a chave do entendimento de cada um dos versículos ou de cada texto. Por exemplo, quando você vê Jesus dizer: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Tem algumas palavras que, se você não entender o significado, você não entende o texto, não entende o versículo. Por exemplo, bem-aventurado, uma pessoa abençoada, uma pessoa que desfruta de uma alegria, que não tem origem no contexto terreno, mas que brota do céu para o coração dela. É alguém que não depende dos fatores externos para ser feliz, para estar alegre, para estar bem. Não é aquela pessoa que quando tudo está dando certo, ela está alegre, e quando tudo está dando errado, ela está triste. O bem-aventurado é diferente. Independente do momento, independente das circunstâncias, não são as circunstâncias que sustentam a alegria dela, mas a presença do Senhor. Porque está escrito que na presença do Senhor há abundância de alegria, a fartura de alegria. Então eu não dependo das circunstâncias externas. Aí tem gente que até fica um pouco confuso. Como é que aquela mulher consegue cantar? Como é que aquela pessoa consegue estar alegre diante da situação que ela está vivendo? Deixa eu parar por aqui, senão... Vamos cá. Então entendeu aí a importância de nós entendermos o significado? Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém é parar, não se assenta. Então feliz é a pessoa que se afasta das companhias, dos conselhos, de pessoas que não são espirituais. Tem pessoas que são carnais, irmãos. A inclinação do coração dela, dos desejos, das vontades, são carnais. Então você precisa ter cuidado com essas pessoas, porque essas pessoas podem te inclinar para o caminho da carne, o caminho carnal, que contraria a direção do Espírito. Você não vai desfrutar da alegria do Senhor na sua vida. Como se identifica uma pessoa carnal? Uma das formas mais claras é pelo que ela fala. As palavras identificam o que está no coração. Então, a partir do que uma pessoa fala, você pode identificar se ela é uma pessoa espiritual, se ela é uma pessoa carnal, inclinada segundo o desejo da carne. Então, por isso que é importante a gente buscar sempre entender. Tem uma palavra lá, não entendi essa palavra,
tem uma versão, a NTLH, que ela já vem com a maioria das palavras bíblicas explicadas. Você não precisa recorrer ao dicionário, né? Mas a maioria das traduções bíblicas, ela não tem o significado da palavra claro. Você precisa de um dicionário para entender. Então, muitas das vezes, a interpretação, o entendimento das Escrituras se torna quase que impossível sem entender o significado das palavras, né? Amém? Amém. Mateus capítulo 6, versículo 12. Com fé de Jesus a gente sai desse versículo outro. O relógio está certo? 7h40 até 12h30 nós temos muito tempo. Rapaz, teve gente que olhou assim. Eu entendi na linguagem visual, né? Eu entendi o que ela quis dizer na linguagem visual. Se o senhor continuar com essa conversa, eu vou embora antes de terminar. Está escrito assim, irmãos, a palavra do Senhor. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero te render graças, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, como sempre, eu preciso do Senhor. Assume o controle, assume a direção, assume o teu lugar e coloca no meu lugar. Que o teu nome seja engrandecido, glorificado, honrado neste lugar. E que o teu povo seja edificado por intermédio da tua palavra. Que haja libertação nessa noite. Que haja restauração nessa noite. Ó Deus, abre o entendimento espiritual de cada um. Que eles possam ouvir, não apenas com o ouvido físico, mas também com o ouvido espiritual, Senhor. Que essas palavras não fiquem apenas na mente de cada um. Porque a mente, Pai, é a beira do caminho, onde o maligno vem e arrebata o que foi semeado. Que essa palavra desça, Pai, para as profundezas do coração, para as profundezas da alma do teu filho e da tua filha. E que através desse entendimento, Senhor, eles possam viver de uma forma diferente e desfrutarem de libertação e restauração para as suas vidas, Pai. É no nome de Jesus, Pai. Eu faço uso desse nome que tem todo o poder. E na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno agora a todo demônio que cega as pessoas, que bloqueia a audição das pessoas. Eu dou uma ordem a vocês agora em nome de Jesus. Solta essa visão, solta esses ouvidos agora, em nome de Jesus. Eu declaro essa pessoa livre para ouvir essa palavra, para entender essa palavra e para guardar essa palavra. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos graça para após ouvirmos, após entendermos, colocarmos em prática, Senhor, a direção que será revelada através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Desocupe as suas mãos. Diga para a pessoa que está do seu lado, se porventura eu adormecer, está autorizado a me despertar, não importa como. Se der trabalho, irmão, lá atrás tem uma lavanderia, tem balde, pega balde, ó, derrama na cabeça aí que ele desperta. É a última ministração, irmãos, acerca desse versículo. Versículo 12 do capítulo de número 6, o qual nós temos falado aqui sobre perdão a Deus, perdão ao próximo, né? Nós entendemos aqui que no nosso ambiente de oração, né, estamos aprendendo como desfrutarmos de uma verdadeira comunhão com o Senhor, né?
reconhecendo a importância e a necessidade de uma vida de oração no aspecto devocional. Eu preciso ter um tempo a sós com Deus no meu dia, para buscar Deus em oração. E nessa busca a Deus em oração, é necessário que haja, há uma necessidade muito grande de um espaço na minha oração, para que eu possa estar recorrendo a Deus, buscando a Deus, o perdão dele para comigo e buscando em Deus a condição que eu preciso para perdoar o meu próximo. Então, estamos vendo a necessidade de reservarmos um espaço ou um tempo no nosso momento de oração, no ambiente devocional, para recorrermos e nos apropriarmos do perdão de Deus e da sua ajuda na nossa decisão de perdoarmos o próximo. Então é sobre isso que fala a quinta petição da oração do Pai Nosso. Essa é a instrução. Eu vou fazer um resumo aqui muito rapidinho, sem comentar, para que a gente possa finalizar com chave de ouro e você relembrar tudo o que a gente já falou aqui. Então, dentro desse assunto, através dessas ministrações, nós já entendemos por que precisamos pedir perdão a Deus, vimos isso aqui, qual o efeito do perdão após recorrido e apropriado, como recorrermos e nos apropriarmos do perdão, isso na nossa busca de perdão para com Deus. Também vimos perdão ao próximo, a nossa necessidade de decidirmos perdoar e recorrermos ao auxílio de Deus nesse processo. O perdão de Deus para conosco é condicional à nossa decisão de perdoarmos o nosso próximo. Só há perdão do céu para mim quando eu libero perdão para o próximo. Entendemos que a falta de perdão nos impossibilita de desfrutarmos de salvação, isso é muito sério, a qual se manifesta através de garantia de vida eterna, libertação. Entendeu por que tem pessoas que levam a vida toda na igreja e não é liberta? Porque às vezes falta perdão. Cura, restauração e restituição. E também a falta de perdão nos condena a tormentos espirituais que repercutem de forma natural. Alguém já ouviu falar aqui sobre doenças, deixa eu ver se eu consigo falar, psicossomáticas? Já ouviu? Você vai sair daqui espantado, viu? Já ouviu falar essa palavra, doenças psicossomáticas? Já viu? Já viu? Se prepare, viu? Você vai ter resposta aqui de muita coisa, viu? A gente vai chegar lá. Só uma pessoa já viu sobre isso, foi mesmo. Uma coisa tão séria, gente. Misericórdia. Então vamos lá. Entendemos que perdoar é uma decisão, porém ser curado é um processo. Isso está claro, né? Está muito claro. Você decide perdoar, vamos perdoar um processo. E aí nós vimos alguns princípios sobre perdão. Perdão não é um sentimento, é uma escolha. Não tem gente que diz assim, quando eu sentir de perdoar, quando Deus tocar no meu coração para mim, isso não existe. Perdão é uma escolha, você decidir e vai avançar em direção a essa decisão. Perdão não é uma sugestão, é um mandamento, um ato de obediência a Deus. Perdão não é unilateral, não depende do outro, é você decidir, pronto, final e acabou. Perdoar não significa esquecer, perdoar alguém não significa fingir que não está ferido, nós vimos isso aqui. Perdoar não nos obriga a estabelecer amizade, nós vimos isso aqui, né? E aí entendemos as fases do perdão, que após você decidir perdoar, não está tudo resolvido, né? Vai ter as fases que você vai precisar entender elas, porque se você não entender essas fases, você vai ficar com a mente perturbada, achando que não perdoou, que não está perdoando, o porquê ainda tem ódio no coração, o porquê ainda sente raiva, o porquê ainda quer estar afastado da pessoa, não quer ver a pessoa. Então são fases. Aí entendemos que nessas fases nós temos a indiferença, entendemos o que é a indiferença, tem a raiva, entendemos aqui, tem o conflito, tem a frustração, tem a aceitação, que já parte aí para a finalização, onde você está sendo curado. Perdoar é ser curado, né? E o bom humor, né?
a evidência, o sintoma que justifica, que confirma o perdão verdadeiro na vida de alguma pessoa, a memória cicatrizada, o bom humor, né? E aí a gente vai entender o que significa esse bom humor. Até aqui, relacionado ao que já vimos, alguma dúvida? Alguma pergunta? Sim ou não? Não, né? Então vamos lá. É suspeito, num assunto como esse, vocês não terem pelo menos uma pergunta, viu, gente? Ou estão com medo de falar, ou estão com vergonha, ou estão com uma dificuldade muito grande de entender o assunto. Então eu vou acreditar que vocês estão com medo de falar. O sintoma de uma memória curada é o bom humor em relação ao que se experimentou. Alguns chegam até mesmo a fazer piada da situação vivida. Quando você lembra do que você viveu, do que te falaram, do que fizeram com você, você não sente mais tristeza, você não sente mais vergonha, você não sente mais dor, você não sente mais raiva. Aleluia. Isso é os sintomas, a evidência que você chegou ao perdão, que você de fato perdoou. Você não sente ódio, você não tem rancor, não tem mais aquele negócio da pessoa vir para um lado da rua, você passar para o outro. Não tem mais aquele negócio de você estar no mesmo ambiente e quando a pessoa chegou, você... É assim ou não é? Então a evidência do perdão é a memória cicatrizada aliada ao bom humor. Não há ódio, não há rancor. Muito pelo contrário, você se lembra e até acha graça. Né? Há casos que... vou usar o exemplo de dois amigos. Né? Vou dar o exemplo do meu primo. Meu primo... É proibido dar risada, viu, gente? Quem der risada... Esse é segredo de justiça, viu, gente? Está arquivado no processo. Né? Nós trabalhávamos juntos, né? E era uma época que eu gostava de comer muito. Eu gostava de comer muito. E aí a gente trabalhava fora, né? Vendia a prestação fora. Nós estávamos em Candeias, próximo a Salvador. E aí chegou a tarde e a gente foi fazer o lanche da tarde. Um comprou pão, outro comprou café, outro comprou a mortadela. Só que a mortadela foi muito pequena. Aí houve uma encrenca na hora de repartir a mortadela. Um é minha, outro é minha, um é minha, outro é minha. Ele era maior e eu era menor. Né? Aí nesse é meu, é teu, é meu, é teu, é meu, é teu. Quando eu virei, foi um murro no nariz. Gente, o sangue desceu. E foi aquele desespero, aquela coisa toda. Eu queria pegar ele para jogar no barranco embaixo. Mas aí eu pensei na época, eu morava na casa da minha tia. Se eu jogar ele no barranco embaixo, ele vai morrer, minha tia não vai me dar a casa mais para morar. Qual é o pensamento? E aí a gente ficou muitos dias sem se falar, né? Isso criou um clima ruim entre a gente. Né? Uma coisa negativa, né? Que criou ressentimento, criou raiva, criou ódio. Mas aí o tempo foi passando. E hoje, quando a gente lembra disso, a gente faz piada. Não dói mais. Não há mais vergonha, não há mais rancor. Ou seja, eu fui ferido moralmente, fisicamente, emocionalmente. Né? Tem a palavra estomagamente? Não, né? Não tem não, né, gente? Então eu fui ferido, de fato, literalmente, emocionalmente e fisicamente. Mas aí quando houve perdão, essa lembrança cicatrizou. Não tem mais ódio. Não tem mais, muito pelo contrário. Meu primo hoje que quebrou meu nariz por causa de um pedaço de mortadela é irmão pelo tio. Você entende? Então o perdão, quando ele de fato acontece, você consegue lembrar sem sentir vergonha, sem sentir culpa, sem sentir ódio, sem sentir dor. Né? Vamos lá. É simplesmente a menor distância entre duas pessoas.
Qual é a menor distância entre duas pessoas? O bom humor. A memória cicatrizar. É possível estar junto, mas viver distante. Guardou isso? É possível conviver com alguém, estar na mesma casa, estar no mesmo ambiente, mas totalmente separados. Isso é muito comum entre marido e mulher, pais e filhos. Tem muitos esposos e esposas, muitos casamentos, que há a convivência, mas não há a comunhão. Por quê? Feridas abertas na alma que ainda não foram curadas. Ainda não houve restauração, ainda não houve perdão. Convive, mas não perdoou. Aí você vai entender, às vezes, a dificuldade para se relacionar, a ignorância, né? A dificuldade no relacionamento, interfere na área íntima, não há clima para que aconteça, né, o momento X, e não precisa a gente entrar em detalhes. A dificuldade, né, muitas das vezes um lado quer e o outro cria resistência. Por que essa resistência? Porque a alma dessa pessoa está ferida, está machucada, ainda não foi curada. Precisa ser curada. E a cura é o perdão. Só que o perdão é passar por todo esse processo. É decidir perdoar. É enfrentar a indiferença, a raiva, o conflito. Tudo que nós já vimos aqui. Pastor, eu não entendi porque eu não tive lá aqui nas últimas ministrações. Está tudo no YouTube. Está lá, né? E corre, senão você não vai encontrar mais espaço no canal. Tem aproximadamente, eu acho, gente, que já está em... Eu acho que é 25 pessoas, pai. Amém, Jesus. Pastor, não tem vergonha não, pastor. Não, porque a minha motivação não é fama. Se a minha motivação fosse fama e resultado, eu já tinha parado, eu estava frustrado. Porque do tempo que eu estou aqui gravando esse negócio, né? Essa bênção para ter 25 pessoas, minha motivação não é fama, não é números. Minha motivação é que o que a gente faça aqui seja útil. E se for útil apenas para um, já valeu a pena. Amém? O problema de muita gente é esse, que quer fazer as coisas de Deus por fama, para ganhar dinheiro. Né? Tem gente que não prega mais as verdades bíblicas. Tudo pega, bota no TikTok, 30 segundos, 1 minuto. Deus vai te honrar. Deus, quem não quer ouvir isso, gente? Quem não quer ouvir isso? Tu vai subir, Deus vai te levantar, Deus vai te carregar no corpo. Gente, quem não quer ouvir isso, gente? Agora bota lá, se converte. Toma jeito. Entende? Então, quando o propósito é correto, os resultados não empolgam muito, não faz muita diferença. Aleluia. O importante é sermos úteis. Amém? Amém. Então está dando para entender até aqui. Aleluia. Então muitas das vezes há convivência, mas não há comunhão. Muitas das vezes estamos juntos fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, estamos a quilômetros de distância, porque a alma está ferida. Uma decepção, uma palavra, uma frustração, uma atitude, e a alma dessa pessoa ainda não foi tratada. Só pai com filho, com pai com filho, né? Filhos que carregam mágoa dos pais, né? Pais que carregam mágoa dos filhos. Essa semana eu estava assistindo um jornal e eu vi no jornal o pai processou a filha, porque a filha foi para a rede social dizer que o pai não estava dando pensão, né? Aí o pai mesmo foi e processou a filha foi processada pelo pai. Isso é um absurdo, gente. Vocês entendem? Conflitos não resolvidos, não tratados, né? Então, a menor distância entre duas pessoas é o bom humor, gente. Todo relacionamento envolve riscos. Estamos sempre vulneráveis a grandes decepções. Escute isso. Você convive numa igreja, você tem uma família, você está num ambiente de trabalho,
você mora numa comunidade, então guarde isso com você. Estamos sempre vulneráveis a grandes decepções, rejeições e traições. Você está num ambiente de risco. Assim como um carro, numa rodovia movimentada, ele está vulnerável, exposto a um grave acidente, isso é você. Então, qualquer pessoa pode ser ferida. O próprio Jesus deu exemplo, ele foi ferido. Né? Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Ele foi rejeitado. E a rejeição, irmãos, a rejeição na alma é como um tiro de fuzil no corpo. Vou repetir para você entender. Você já viu uma pessoa morta fuzilada? Quem viu a foto de Lázaro? Vocês viram? Então a rejeição na alma, né? Filhos que foram rejeitados pelos pais, né? Filho que só foi criado pela mãe e o pai foi embora, é uma rejeição. Essa pessoa carrega um trauma pelo resto da vida e precisa ser curado, irmão. Precisa ser curado, senão eu vou falar aqui depois sobre isso, né? Então o próprio Jesus ele foi rejeitado. E essa rejeição, irmão, não afetou a vida dele, porque ele soube como lidar, administrar essa rejeição. Ele não permitiu que a rejeição comprometesse a vida dele. Jesus foi duramente rejeitado por aqueles que intencionalmente o amavam. A grande questão é como reagimos. Como você reage é o que faz toda a diferença na sua vida, no mundo. Você entendeu isso? Você entendeu que, como ser humano, como pessoa, você é alguém vulnerável, exposto a traições, a rejeições, a ser ferido por alguém, um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um patrão, um colega. Você entendeu isso? Você está exposto. Mas a questão é como você lida com isso. Isso pode lhe matar ou pode lhe deixar mais forte. Então vamos lá. Precisamos aprender a lidar com essas sobrecargas dos relacionamentos. Situações injustas que já sofremos, estamos sofrendo e ainda sofreremos. Não importa o que fizeram conosco, importa o que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. Porque aquilo que fizeram com você, se você não souber lidar com isso e descartar o que isso gerou na sua vida, vai virar um veneno que vai matar você aos poucos. Pegou? Aquilo que fizeram com você, a ferida que abriram em você, na sua alma, se você não souber lidar com isso, para tratar isso, isso vai matando você aos poucos. Eu vou dar um exemplo para você. Quem sabe aqui o que é lastimônia? Levanta a mão. É mesmo, gente. Lastimônia é uma pereba, né, uma ferida gerada pela picada do mosquito, que se a pessoa não cuidar e não tratar, já matou muita gente. Começa com uma espinha, e aí vai tomando. Se a pessoa não tratar, a pessoa morre. Então assim é a sua alma. Tem coisinhas que minúsculas, mas que se você não tratar, isso vai crescendo e mata você. E aí a gente vai entrar daqui a pouco em doenças psicossomáticas e você vai entender o que é quem está falando, né? Então vamos lá. Não importa o que fizeram conosco, importa o que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. Isso vai determinar o nosso caráter e a nossa saúde emocional. Ninguém pode nos ferir sem o nosso consentimento. Esse é o grande paradigma do perdão. Ninguém pode nos ferir sem o nosso consentimento. Certo? É o paradigma do perdão. Para perdoar, precisamos negar nós mesmos e abraçar o estilo de vida demonstrado pela cruz de Cristo.
Né? Lembra daquele versículo? Aquele que quiser vir após mim, negue-se, renuncie àquilo que você quer. Tome a sua cruz, decida morrer. Tomar a cruz aqui não é tomar os problemas como a gente aprendeu. Tomar a cruz aqui não é tomar as nossas aflições como nós aprendemos. Tomar a cruz aqui é decidir morrer. Morrer para quem? Morrer para a nossa própria natureza. Ser contrário, resistir a tudo aquilo que nós queremos e vivermos para Cristo. Eu queria um quadro para eu poder explicar isso aqui, mas não teve o piloto. Vem cá, Douglas, rapidinho. Fica aqui. Vem cá, Rafa. Fica aqui. Vem cá, Raquel. Fica aqui no meio. Alguém abre aí Gênesis 2, 7. No meio. Chega para cá. Chega para lá um pouquinho, Rafa. Tá limpo aqui, filha. Deita aqui. Pode deitar. Igual assim, vai pegar na minha orelha depois, mas eu... Pode sentar também, fica sentado. Pronto. Gênesis 2, 7. Quem lê aí de forma audível? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Opa, peraí. Formou o barro. Está aqui. Primeira parte. Continua. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. E soprou. Espírito. Continua. E o homem foi feito alma vivente. Pronto. Então o que é o homem? O que é o homem? O homem é espírito, o homem é alma e o homem é corpo. Isso é a tricotomia. O homem é um ser tricotômico. Ele é uma alma que tem um espírito e habita no corpo. Certo? Porque a maioria das pessoas tem dificuldade de se render à vontade de Deus. Escute isso com muita atenção. Pode levantar. Tu já virou o neto? Fica aqui. Pronto. O que é a alma, irmãos? A alma é onde estão as nossas emoções, os nossos sentimentos e a nossa vontade. Está aqui. Certo? O que acontece com muitos de nós? Nós passamos muito mais tempo alimentando a carne, aquilo que é contrário ao espírito, e passamos muito pouco tempo alimentando o espírito. Então, se passamos mais tempo alimentando a carne, quem é que vai estar mais forte? E quem é que vai exercer vontade sobre a alma? Então a alma vai ser governada pela carne. Então é por isso que lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: andai em e não cumprireis as concupiscências da vossa, porque a carne milita contra e o espírito milita contra, para que não façais o que quereis. Há uma guerra, irmãos. Então, somos uma alma que temos um espírito e que habitamos no corpo. Se nós alimentamos o nosso corpo de forma maior, o espírito não vai ter força. Aí você vai ter alguém que professa a fé em Cristo, que já fez uma aliança com Cristo, porém governado pela carne. E quem é governado pela carne, irmão, não consegue perdoar. Você entendeu? Para você entrar no ambiente do perdão, você tem que mortificar a carne. Como é que eu mortifico a carne? Alguém me diz? Como é que eu faço ela perder a força sobre a minha alma? Eu vou perguntar de novo, porque eu não aceito silêncio para essa pergunta não, viu? Como é que eu mortifico a carne, fortaleço o espírito? Orando e jejuando. Opa! Orando e jejuando. Quanto mais você ora, quanto mais você está em contato com a palavra, quanto mais você frequenta ambientes como esse, você está mortificando a carne e está fortalecendo. Eu te falo, porque eu me empolgo. Menino novo, tá não, Zé? Vai. Verdade, Tô querendo bater assim, Zé. ainda novo.
entendeu, irmãos? Então, é a realidade hoje. Por que tanta gente carnal na igreja? Por que tanta gente não espiritual na igreja? Por conta disso. Vê a maior parte do tempo da vida das pessoas é envolvida com conteúdos, é envolvida com ambientes, é envolvida com companhias que alimentam a carne. Você entendeu? Você vai assistir um conteúdo na televisão, aí você bota aquela novela que tem sexo, que tem apologia ao ódio, apologia à vingança. Está alimentando o quê? Aí não para assistir uma pregação, não para ouvir um louvor, não tem um momento num dia para refletir na palavra. O Espírito está vivo, porque você já creu em Jesus. Quando cremos em Jesus, recebemos o Espírito de Deus. Você recebe vida. O que estava morto desde Abraão recebe vida, só que não está tudo resolvido. Você precisa alimentar ele, mas por não alimentar ele, a carne ganha força, e aí é a carne que vai governar a sua vontade, a sua alma, os seus desejos. Esse foi o problema de Eva. Eva foi governada pela vontade da carne. E aí aconteceu o que aconteceu. Toda vez que a carne assume o controle, há destruição. Destruição nas famílias, destruição no casamento, destruição na saúde, porque é a carne que está governando. E onde a carne governa, a morte. Então eu preciso entender que a minha alma precisa ser governada pelo meu espírito. Só que isso não é uma questão de escolha, é uma questão de uma decisão que vai me submeter a um processo disciplinar. Escute isso com muita atenção, irmãos. Há um lugar, pode sentar vocês, pode. Vou matar a boca de casa. Irmãos, escute isso. Escute isso. Quem gosta de comer lanche salgado aqui? Levanta a mão. Lanche salgado. Lanche salgado. É bom? É gostoso? É, né? Faz bem? Não. Você entendeu? Então tem coisa que a gente gosta, que é bom, mas que faz mal, mas que a gente aprendeu a gostar. Então a maioria de nós estamos adaptados a um tipo de alimentação que não alimenta o espírito, que alimenta a carne, certo? Então, a início, para vencer a carne, para mortificar a carne, eu vou precisar decidir me alimentar com aquilo que eu não gosto. Então não se espante com isso. Ninguém começa a ler Bíblia por gostar. Ninguém começa a orar por gostar. Ninguém começa a vir aos cultos por gostar. O Espírito Santo dá uma forcinha. Mas do meio para o fim, irmão, você não vai querer. Você não vai desejar. Aí você vai precisar entender que você necessita. Que você precisa. Então é nisso que você começa a fazer sem vontade. Sem querer. Sem desejo. Mas o que é que acontece com alguém que gosta de lanche e começa a comer aipim, começa a comer banana da terra? Vai chegar um momento que ele vai se adaptar a uma alimentação saudável. E ele já não vai sentir mais tanta falta do pastel, da coxinha. E quando ele vê, ele ainda vai passar de longe assim, ó, porque ele sabe que faz mal. Você entende, irmãos? Você entende? Então, guarde isso com você. Você só consegue perdoar. Até aqui, você aprendeu que perdão é uma decisão, o processo sobre o perdão, as consequências que não perdoar pode trazer sobre a sua vida. Mas eu preciso explicar para você isso. Você só consegue perdoar quando você mortificar a sua carne e fortalecer o seu espírito. Quando você decidir aplicar na sua vida tempo para orar, tempo para se relacionar com a palavra, mesmo não querendo, mesmo não gostando, mas entendendo que você precisa. Aí o seu espírito vai ser fortalecido.
a carne vai ser mortificada. E a sua alma, as suas vontades, as suas emoções, os seus sentimentos não serão mais dominados pela sua carne, mas serão dominados pelo seu espírito. Amém? Pergunta assim para a pessoa que está do lado: entendeu, Benção? Então, para perdoar, precisamos negar nós mesmos e abraçar o estilo de vida demonstrado pela cruz de Cristo. Eu só consigo me render à vida que Cristo quer que eu viva, sendo dependente dele. É por isso que no primeiro tópico do Sermão do Monte que Jesus pregou, ele não cobrou obediência. Jesus nunca cobrará obediência sem antes te dar condições para obedecer. Eu vou repetir para você entender. Deus nunca cobrará obediência sem antes te dar condições para obedecer. É por isso que lá, em Mateus capítulo 5, está escrito: bem-aventurado os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. O que é ser pobre de espírito, irmão? É reconhecer que eu necessito de Deus, que eu necessito da presença de Deus na minha vida, que eu necessito da direção de Deus para a minha vida, que eu dependo do Senhor. Pobreza espiritual é isso, é reconhecer o quanto necessitado você é de Deus. E quanto mais você reconhece que você é necessitado de Deus, maior será o seu tempo de oração, maior será o seu relacionamento com a palavra. E Satanás, irmãos, tem as suas ferramentas, viu? Cuidado com a realidade. Entretenimento. O que é isso, pastor? Entretenimento é uma forma sorrateira de Satanás roubar você do ambiente de oração, do ambiente do relacionamento com a palavra. Irmão, deixa eu tentar explicar para você isso aqui. Se a gente fizer vontade, a gente deixar o Wi-Fi ligado, a internet ligada no celular, a gente passa o dia todo no celular e a gente não consegue ainda, irmãos, atender as demandas que há no celular. Como é o nome disso, pastor? Entretenimento. É algo que às vezes não é mal, aparentemente, mas que ocupa seu tempo. O entretenimento ocupa o seu tempo e não permite que haja espaço para a nutrição espiritual. Então tem gente que não tem dificuldade, irmãos, de ocupar o seu tempo com entretenimento, mas tem dificuldade de investir tempo na nutrição do seu espírito. Então você precisa ter esse cuidado. Você precisa ser pobre de espírito. Reconhecer que você depende de Deus. Que no seu dia você precisa ter um espaço para ouvir Deus. Como é que eu ouço Deus? Bíblia, palavra. Quando eu ouço uma pregação de uma pessoa fiel aos princípios do Evangelho, porque hoje tem de todo tipo, né? Então, quando é que eu alimento meu espírito? Quando eu oro. Então, no meu dia, eu preciso ter um espaço para isso. Eu preciso entender que isso é uma prioridade na minha vida. Do contrário, irmão, a minha carne vai dominar. E se a minha carne dominar, irmão, eu não consigo renunciar à minha vontade para me render à vontade de Deus. Então, você é uma pessoa carnal, uma pessoa que não consegue perdoar, uma pessoa que não consegue levar a sério a direção de Deus para a minha vida, né? Eu não vou viver bem em família, eu não vou viver bem com minha esposa, ou com o esposo, ou com os filhos. Na igreja eu não vou viver bem, eu não vou ser uma bênção, eu vou ser um problema. Onde eu chegar eu vou ser um problema, porque a carne está dominando, e onde a carne domina, a morte. Então, é isso aí. Bom humor, renúncia. A renúncia é um repúdio público em relação a todos os envolvimentos e comprometimentos com o reino das trevas, inspirado pela autoridade do sacrifício e do nome de Jesus. Fundamenta-se no princípio bíblico de que tudo o que concordamos na terra é concordado nos céus, e tudo o que discordamos na terra é discordado ou desligado no céu. Esse é o processo complementar
do arrependimento e confissão, no sentido de negar as obras infrutuosas das trevas, desfazendo e anulando pactos, alianças, acordos, pedidos, né? Em relação a entidades demoníacas. Obviamente não devemos resumir o processo de libertação em apenas uma longa oração de renúncia, que já é outro assunto. Eu me passei aqui, já fui para outra coisa. Não está associado ao princípio do perdão. Mas a última etapa no processo do perdão, para finalizarmos aqui, é o bom humor, a memória cicatrizada. Quando você conseguir lembrar do que aconteceu, estar com aquela pessoa, não sentir dor, não sentir vergonha, não sentir culpa, aí de fato você perdoa aquela pessoa. Enquanto isso não acontece, você é uma pessoa com a alma ferida. E uma pessoa com a alma ferida, irmãos, ela pode ter problemas que você nem imagina. Aí entra a questão das doenças psicossomáticas, né? Nós temos até 9, né? Eita, Jéssica. Não, mas não vou levar até 9, não. Botei aonde, Jesus? Está aqui. Então, escute isso com muita atenção. A falta do perdão, escute isso, não é a única causa das doenças psicossomáticas, que são doenças emocionais, geradas no campo emocional, mas que repercutem, que se manifestam de forma física. A falta do perdão. Uma alma ferida, uma alma machucada, vai adoecer o corpo. Está dando para entender? Uma alma ferida, uma alma machucada, ela vai adoecer o corpo. Então tem gente doente no corpo porque foi ferido na alma. Escute isso com muita atenção. O que são doenças psicossomáticas? Isso aqui é um conceito, irmãos. Aqui a gente já está fugindo um pouquinho do espiritual e está entrando no conceito da medicina. Isso aqui é a medicina que fala. E você vai entender, né, como o espiritual está associado ao físico. Né? Que são doenças psicossomáticas, também conhecida como somatização ou transtorno somatoforme. As doenças psicossomáticas são desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. É algo que começa na mente, no espírito, na alma e afeta o corpo. Né? Esses desajustes provocam múltiplas queixas físicas e que podem surgir em diferentes partes do corpo. O surgimento dessas doenças admitem certa complexidade, pois elas podem desencadear dores generalizadas, tremores das extremidades, mancha na pele, falta de ar. Entretanto, esses sintomas não podem ser explicados por nenhuma alteração orgânica, já que nos exames de confirmação diagnóstica não aparece nenhuma doença que cause esses sinais. Tem gente que a vida no médico procurando a causa de determinados sintomas e não encontra. Aí o que é que acontece? Entra o fanatismo às vezes, espiritualiza tudo e se esquece da alma, se esquece do emocional. Escute. Geralmente o indivíduo com doenças psicossomáticas estão frequentemente em consultas médicas ou pronto-socorros, sem contudo obter confirmações da causa de seus problemas. Irmãos, pensa num cabra que tinha que estar no hospital todo dia. Pense numa pessoa que, por conta disso aqui, traumas emocionais, deveria estar, irmãos. Por conta de traumas. Minha vida foi muito sofrida. Desde novo, muito, você não imagina. Os terrores que eu já vivi, você não imagina. Mas eu desfrutei, irmãos, de libertação. Para a glória de Deus, irmãos. Para a glória de Deus. Tem época que Solange briga. Briga para eu poder fazer um exame, irmãos. Briga.
E não deveria ser assim. Mas o que aconteceu, pastor? Você é melhor que os outros? Não. Eu entendi isso aqui, irmãos. E eu decidi não permitir que as feridas que foram abertas na minha alma crescessem. Eu cortei elas. Sua alma é como uma casa. Se você deixar de mão, o que acontece? Você não vai a uma casa, você não passa pano, o que acontece, irmão? É morada de gente, mas vira morada de quê? Eu vou perguntar, é morada de gente, mas vira morada de quê? Essas coisas aí é coisa boa ou coisa ruim? Entendeu por que tem gente que ainda é morada de coisa ruim? Porque não limpou a casa. Você tem que limpar a casa. Como é que limpa a casa, irmão? Eu limpo todo dia. Vassoura de piaçada. E onde é que vem essa vassoura, pastor? Tem um escritório. Não é mercado, não é quitanda, não é bar, é escritório. Onde é esse escritório? O endereço dele está lá em Mateus capítulo 6. A mercadoria é tão preciosa que ele diz assim, ó, entra, fecha a porta e negocia em secreto. Quem está pegando? Você entendeu? Então onde é que crente limpa a casa? É só entrar no quarto e fechar a porta. E aí quem ouviu Mateus capítulo 6 aqui, o início, vai entender o mistério todo. Lá é onde você abre o coração, joga o lixo para fora e coisa boa para dentro. Você entendeu? Oh, Jesus. Vamos lá. Geralmente, pronto, isso aqui eu já falei. Cadê Jesus? Está aqui. Vamos lá. Devido a essas características típicas, geralmente os médicos têm muita dificuldade em diagnosticar a causa dessas desordens. Por isso, na maioria dos casos, a orientação é buscar apoio profissional, que eles mandam ir para os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas, o que não deixa de ser uma ajuda, mas tem coisa que é espiritual, irmão. Tem coisa que o psicólogo não resolve. Aí na maioria das vezes, a depender do nível, vai passar um cardenal, um tarja preta, vai dopar a pessoa, aí você vai encontrar muita gente endemoniada, oprimida, dopada, por conta de traumas emocionais. Irmão, eu digo isso com propriedade, irmãos. Porque em aconselhamento pastoral, irmão, quando a gente senta para conversar com as pessoas, a gente vê isso tudo. Demônios que ganham espaço na vida das pessoas, porque essa pessoa em algum momento decidiu deixar a casa suja, com lixo emocional, o que atrai, certo? Influências, opressões espirituais. Então, escute isso agora. Doenças psicossomáticas. Isso aqui é a medicina que fala. Qual é a origem das doenças psicossomáticas? Você vai entender. Pastor, e que doenças são essas? Calma aí. Diga assim para alguém, calma. É de degrau em degrau. Gente, se vocês tivessem vontade, nós ia aqui até de manhã, né, gente? Vocês acreditam? Teve gente que baixou a cara assim, não tem vontade não, pastor. Diga assim para alguém, e quando for o seminário de libertação? Isso aqui é só uma introdução. Isso aqui está tratando só de perdão. Só perdão. Entendeu? Vamos lá. Qual a origem das doenças psicossomáticas? Fala aí essa palavra aí, psicossomática. Psicossomática. De novo. Psicossomática. Aprendeu. As doenças psicossomáticas estão relacionadas ao controle das emoções, sentimentos e ao modo de pensar. Controle das emoções, sentimentos e ao modo de pensar.
As emoções incontroladas e os pensamentos negativos desencadeiam desequilíbrios mentais, que consequentemente sobrecarregam as funções orgânicas e atrapalham o funcionamento do corpo. Então a cabeça quente sobrecarrega o organismo e compromete o funcionamento. Entendeu? Aí vai gerar problema generalizado. Isso ocorre por diversas questões, especialmente aquelas ligadas a experiências ruins e a traumas não superados. Traumas aqui, irmãos, são decepções, são frustrações, são momentos de raiva, momentos de rancor, rejeição, o que fere a sua alma. Escute. O estresse gerado por essas emoções negativas afeta uma capacidade da coordenação cerebral, o que impede a liberação das substâncias importantes para o necessário ajuste da fisiologia do organismo. A somatização desses fatores de ordem emocional e física resultam em um ciclo vicioso que se manifesta por meio de dores e de múltiplas doenças físicas. Então, o desequilíbrio emocional se manifesta no corpo através de dores e doenças. Diga assim para alguém, está vendo aí? Nem tudo é natural. Se não adequadamente tratados, aí você vê agora a importância do perdão. Você entendeu agora? Se eu não decido tratar o meu coração, um coração que está com mágoa, com rancor, com ódio, com amargura, com ressentimento, vai se transformar nisso aqui, em doenças psicossomáticas. Escute. Vamos lá. Essas complicações podem evoluir gradativamente, vai agravando, vai crescendo. Era uma simples dor de cabeça, agora já é uma enxaqueca. Era um simples enjoo, agora já é uma falta de ar, vai crescendo, vai evoluindo, né? E comprometer a saúde do indivíduo de forma cada vez mais intensa. À medida que a pessoa envelhece, a coisa piora cada vez mais. Certo? Percebe-se então que, ainda que não seja bem esclarecidas, a origem das enfermidades psicossomáticas tem como base as causas emocionais e os distúrbios psicológicos a elas associados. Então, essa é a origem. Agora vamos para as causas. Indivíduos que, isso é a medicina que diz aqui, indivíduos que resguardam mágoas. O que é resguardar mágoa, irmão? Resguardar mágoa. Conservar no coração. É ser ferido por alguém, é ser machucado por alguém, é ser decepcionado por alguém, é ser rejeitado por alguém. E guardar isso no coração, não soltar, não jogar para fora. Você entendeu? Indivíduos que resguardam mágoas, dores ou traumas por muito tempo, compõem um grupo de risco para o desenvolvimento desses transtornos. Escute. Você entendeu? As pessoas que não perdoam são as que mais têm chances de adoecerem nesse contexto, nesse aspecto. Certo? E à medida que envelhece, a coisa piora cada dia mais. Teve um quadro que eu estava conversando com alguém numa situação, né? E aí a pessoa me disse assim: pastor, mãe está assim, pastor. Devido a tudo que ela passou. Um pai, o esposo, era uma pessoa que oprimia muito. Isso gerava ódio, gerava mágoa, gerava rancor no coração. Numa época onde o respeito era o propósito prioritário, suportava calada. Não desabafava, não tinha essa sabedoria, esse discernimento que a gente está tendo hoje, de como tratar. Qual foi a consequência disso? Essa pessoa na idade, destruída, irmãos, emocionalmente e fisicamente.
Quem é, pastor? Não pode falar não. Ética. Entendeu? Ética. A gente conta a situação, mas não fala não. Pegou? Entendeu como acontece? Vamos lá. Então, uma das causas é justamente isso. A pessoa que guarda no coração, que não decide perdoar. Então, o perdão é uma das formas de livrar você, de evitar que você adoeça de forma psicossomática, certo? E comprometa toda a sua vida. Quais são outras causas, pastor? Escute, não dá para a gente pontuar todas. Eu só vou pontuar algumas para a gente finalizar. Uma das causas é guardar mágoa no... Não, você entendeu agora a importância do perdão? Que decide perdoar. Não é só uma questão, irmãos, de garantia de vida eterna. É uma questão de viver com qualidade ainda nessa terra. Você não precisa se destruir, irmãos, para ir para o céu. É possível viver bem aqui com Jesus e viver melhor ainda lá na eternidade. Então a gente está falando aqui de doenças emocionais e doenças físicas. A gente não entrou aqui ainda em opressões espirituais, porque tem muita gente que por conta de não perdoar, de acumular lixo emocional no coração, mágoa, ódio, rancor, que é oprimido espiritualmente, oprimido por demônios. Eu converso com gente, irmão, que senta na cama, aqui, e os demônios vêm aqui, ó, e fica aqui, ó, olhando para a pessoa. E ela pensa que, a pessoa pensa que é os parentes, não é, é demônio. Por que esse demônio vem? Porque tem algo na vida daquela pessoa que atrai eles. Um coração rancoroso, um coração magoado. É por isso que libertação não é botar a mão na cabeça e expulsar o demônio. Isso é parte do processo de libertação. Porque tem gente que nunca deixa de manifestar. Porque a gente expulsa hoje, mas a pessoa não remove o lixo do coração, ele volta amanhã. Então a libertação acontece quando há arrependimento, confissão, renúncia, quando a pessoa decide limpar a casa. Você entendeu? Então a falta de perdão, além de doenças psicossomáticas, gera também perseguições espirituais, opressão espiritual, gente em depressão, gente com síndrome do pânico, com medo, tem medo de tudo, gente com sensação de morte, eu vou morrer. Gente perseguida espiritualmente, fica com a sensação que tem alguém seguindo ele, seguindo ela. Diga assim para alguém, está entendendo, vaso? Gente, alguma pergunta, gente? Isso é um assunto complexo, tem um ali. No caso da falta do perdão, a pessoa que decidiu não perdoar, pensa que está sofrendo aquela pessoa que machucou. Mas o que está morrendo é ela própria que decidiu não. É um veneno que você pensa que você está servindo, mas quem está bebendo é você. Você entendeu? Às vezes a pessoa está lá no chuveiro, tomando banho, cantando, comendo um prato de comida, e tu está cá miserável, desgraçado, infeliz, me machucou, pisou em mim. Só estava nem. Você entendeu? Diga assim para alguém, esse pastor é assim, mas gente boa. Vamos lá, irmão. Outra causa. Uma outra causa que você precisa agora estar atento com isso. Viu? Esteja atento com isso aqui. Isso aqui pode falar com muita gente. Muita gente isso aqui. Traumas de infância. Pode ser uma das causas. Certo? De uma alma ferida. Você nem sabe, mas você pode ter no seu coração mágoa dos seus pais, dos seus familiares. Você nem sabe. Então escute isso com muita atenção. Muitas questões ou experiências negativas na infância ficam guardadas no subconsciente e vão manifestar somente na idade adulta. Escutou isso? Tem coisa que você sofreu lá na infância, mas naquele período
naquela fase, a sua mente não enxergava aquilo como algo negativo. Aí você cresceu, ficou adulto, o entendimento mudou. Aí quando você olha para trás agora, você sente dor. Você sente vergonha. Certo? Você sente culpa. Isso é uma ferida aberta na alma, que precisa ser tratada. Escuta. Por isso os pais, professores e responsáveis pela educação das crianças precisam ter o máximo de cuidado com o modo como expressam ou se comportam diante dos pequenos. Irmãos, a influência do ambiente paterno, certo? Na vida dos filhos, irmãos, você não sabe o que é isso, irmãos. Você não sabe o que é isso. Escute. O fato de vivenciar experiências traumáticas na família ou de sofrer situações ultrajantes, como abuso sexual, eu sabia que uma grande porcentagem de gente, irmãos, que nós não sabemos, mas que foi abusado pelo pai, abusado pelo tio, pelo amigo, certo? Um dia a gente foi tratado de uma situação, irmãos, eu fiquei espantado, irmãos. O amigo do pai da pessoa tinha abusado da pessoa e ameaçado essa pessoa. E a pessoa guardava isso como um trauma durante toda a vida. E você vai entender o porquê aquela pessoa é assim. Isso gera distúrbios emocionais, sentimentais, espirituais. Escute. Abuso sexual, por exemplo, gera medo, gera revolta, insegurança por toda a vida. Esses sentimentos bloqueiam as substâncias cerebrais responsáveis pelas emoções positivas e comprometem o desenvolvimento físico e cognitivo da criança. Essa situação expõe a criança ao quadro de tristeza durante toda a sua infância e que pode se manifestar como doenças emocionais mais tardiamente. Logo, muitos distúrbios mentais que surgem na fase adulta tiveram origem na infância. Você entendeu, irmão? Então tem muita coisa que acontece lá na infância. Coisas essas que geram tristeza, geram dor, geram vergonha, geram culpa na vida da criança, que vai repercutir na fase adulta dessas crianças. Eu vou dar um exemplo para você. Alguém teve acesso aqui no dia que o jornal falou sobre a carta que Lázaro escreveu? Alguém lembra a parte do conteúdo daquela carta? Na carta ele relatou um pouco da infância dele. Como era a infância de Lázaro? Como foi a infância de Lázaro? Alguém lembra? Opa, rejeição. Pronto, vamos lá. Alguém lembra mais? E o padrasto era de mau caráter também. Violência. Alguém mais? E a mãe teve vários maridos. Opa. Desequilíbrio familiar. Você entendeu por que a gente luta tanto contra o divórcio? Porque o divórcio, irmãos, a família, o casamento, é isso aqui, ó, na vida dos filhos. Casamento na vida dos filhos é isso aqui, ó. Tá vendo? O telhado. Quando acontece o divórcio, acontece isso aqui, ó. Uma parte vai embora, a outra não consegue ficar em pé, desaba também, aí expõe as crianças à opressão e à marginalidade espiritual. Ou seja, aquela criança sofre um trauma. E a tristeza, o medo, a vergonha, a culpa. Tem mães e tem pais que culpam os filhos. Foi por causa de você. Um dia a gente vai falar sobre isso aqui. Mas com mais tempo para você entender. O quanto a influência paterna pode destruir, desorganizar, comprometer a vida dos filhos.
Então é por isso que muitas mães e muitos pais que têm o temor de Deus decidem sustentar o casamento não por conta da vontade, do desejo, por amor aos filhos. Por amor aos filhos. Porque sabem que no dia que ceder ao divórcio, a casa arde. Ô pastor, e nesses casos, pastor, ainda tem solução para os filhos? Tem. Olha para eu. Olhou para eu? Eu sou prova de que Jesus pode restaurar, de que Jesus pode transformar, de que Jesus pode mudar. Jesus é aquele que pode restaurar, mas melhor do que viver o processo da restauração é se render ao processo da prevenção. Você pode prevenir, você pode evitar que o pior aconteça. Você pode evitar que um filho seu, uma filha sua, carregue um trauma pelo resto da vida que possa destruir a vida dele e a vida dela. É por isso que às vezes a gente vai intermediar casos de divórcio, de separação, e alguém me pergunta, pastor, e aí como é que faz quando o senhor vê que não tem jeito? Eu digo, quando eu vejo que eu não tenho jeito, aí é que eu digo que Jesus tem jeito. Se a coisa complicar lá, irmão, e você quiser me chamar para orar para... Não, porque eu sei os prejuízos, eu sei a destruição que o divórcio ele causa, que a separação causa na vida das crianças. Você entendeu? Então tem criança com trauma. Então Lázaro, a separação, aí veio a convivência com um padrasto que não tinha amor de pai, está escrito na carta, e que explorava e violentava dele. Você entendeu, irmãos? Então foi esse ambiente, foi essas circunstâncias que gerou aquele homem, que gerou aquela figura que parou o Brasil. Por detrás de um Lázaro existia uma criança rejeitada, revoltada e que decidiu em algum momento descontar sua revolta em quem ele encontrou pela frente. Pastor, aí quem viveu essas experiências, o senhor está falando aí, mas tem a gente aqui que na época a gente não tinha esse entendimento, não tinha essa sabedoria, a gente agiu lá de qualquer jeito e hoje não tem como mais voltar atrás. Busque Jesus. Jesus ele tem o poder de guardar seus filhos, ele tem o poder de cicatrizar as feridas, de sarar as feridas. Mas melhor que permitir que a casa caia para reconstruir de novo é evitar que ela caia. Às vezes tem uma pingueira lá, você pode consertar, aí você vai deixando. Uma hora a casa cai. Tem como reconstruir novamente? Tem. Só que é mais trabalhoso, irmãos. Tem coisa que você não precisa passar. Tem coisa que você não precisa sofrer. É só renunciar, irmão, à sua vontade. Se Deus não está no negócio, se Deus não aprova, irmão, se Deus não permite, sai fora. Por mais que você queira, por mais que você deseje, por mais que as circunstâncias te empurrem, sai fora. Peça graça a Deus, peça força a Deus, peça direção a Deus. E Ele vai te ajudar a ter paciência. Ele vai te ajudar a suportar. Então, guarde isso com você. Então, essas situações, traumas, abusos, o fato de presenciar conflitos, discórdias, brigas. Então, a gente precisa, como pais, ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com a violência doméstica. A violência doméstica, irmãos, escute isso. Ela pode se evidenciar em duas realidades. A realidade verbal e a realidade física. Tem marido que não bate na mulher com a mão, mas bate com a boca. Tem pai e mãe que não bate nos filhos com a mão, mas bate com os lábios. Então, violência doméstica, irmãos. Certo?
Eu, há uns 4, 3 anos atrás, eu pegava meus filhos com bainha de facão. Hoje eu não pego mais. Hoje eu não pego mais. Eu não pego mais porque às vezes, na hora da raiva, vira violência, irmão. Não é disciplina. Há uma diferença entre disciplina e violência. Se você vai corrigir a criança precisa saber o porquê ela está sendo corrigida. Às vezes a mente da criança ainda está sendo formada, construída. E você age de forma violenta, isso pode gerar um trauma na vida da criança. Isso pode gerar uma criança violenta, revoltada com a vida amanhã depois. Tem muito filho hoje revoltado com a família porque na infância não foi educado, foi violentado. Apanhou sem saber, irmãos. Apanhou de forma irresponsável. Você entende? A violência traumatismo e revolta. A disciplina corrige. É diferente, então a gente precisa ter cuidado com violência doméstica, conflitos entre marido e mulher, conflitos, né? Eu estou falando aqui de doenças psicossomáticas que são geradas por traumas. E às vezes o conflito entre o pai e a mãe dentro de casa gera na criança um trauma. Aquela criança vai crescer com um trauma, presenciando constantemente experiências, momentos de briga, de confusão, de violência verbal, física, abandonos. Tudo isso traz trauma, queridos. Na fase da infância, criança abandonada. Às vezes o pai não saiu de casa, nem a mãe saiu de casa. Estava dentro de casa, mas não dava atenção. Tem pai e mãe que acham que o suficiente para filho é roupa e comida e casa para morar. Não, irmãos. O ser humano é tricotômico. Corpo, alma e espírito. Quando você dá pão e roupa e casa, você está tratando o físico e a alma. E as emoções, e os sentimentos, e o espírito. Você entendeu? É complexo. É a paternidade, é o pastoreamento doméstico. Você precisa entender que você está lidando com o ser humano, corpo, alma e espírito. Então, o abandono. Nem sempre uma criança abandonada tem os pais fora de casa. Às vezes ela foi abandonada com os pais dentro de casa. Pais que não conversam. Pais que não dedicam amor, não dedicam carinho. E aí fica uma criança se sentindo abandonada. E essa criança pode desenvolver traumas. Traumas, irmãos, de abandono. Exploração. Tem pais que exploram das crianças. Tem criança traumatizada porque o pai explorou da infância. Explorou como, pastor? Explorou fisicamente. Certo? Não teve limite na questão do trabalho. Tem pais e mães que fazem dos filhos e filhas empregados. Não são empregados, irmãos. Você precisa educar, né? Eu tento ensinar. A Ana Clara está com 12 anos, a gente tenta ensinar ela. Ela já precisa varrer uma casa, passar um pano, lavar um banheiro. A gente agrega essas atividades ao dia a dia dela, para ela ir pegando o ritmo. Mas isso não dá direito a gente explorar ela, passar do limite, sabe? E tem pais que fazem isso, exploram, irmãos. Se aproveita dos filhos para se lucrar. Então, exploração, abusos. Não apenas o abuso sexual, que é muito comum hoje no Brasil, mas o abuso de autoridade. Né? Pense numa coisa, irmãos, que a gente precisa trazer hoje para a nossa realidade familiar, em todos os sentidos: diálogo, conversa, entendimento através das palavras. Né? Então, traumas de infância, irmãos, o comportamento dos pais, o ambiente oferecido pelos pais,
podem trazer traumas destrutivos para a vida dos filhos. Filhos que não conseguem se realizar familiarmente, não conseguem construir uma família. Filhos que têm dificuldade de conviver com o cônjuge. Deixa eu dar um exemplo para você. Um filho revoltado, ele vai ter dificuldades de conviver com o esposo, de conviver com a esposa, porque ele não aprendeu no ambiente paterno e materno, paciência, tolerância, não. Tudo que ele viu lá atrás era briga, era confusão, então ele vai reproduzir no ambiente familiar dele tudo que ele viveu lá atrás. Não, lá a gente resolveu com a briga, com o grito, com a força. E não é assim, irmão. Não é assim. É por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Primeiro, eu tenho restauração para vocês. Eu posso restaurar a vida de vocês. Segundo, aprendei de mim. Esqueça tudo que você aprendeu lá. Agora aprendei comigo. Aprenda comigo. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Você está aprendendo com Jesus. Cadê Jesus, pastor? Aqui Jesus. E encontrareis descanso para a vossa alma. Repete aí, descanso para a vossa alma. Se decidirmos aprender com Jesus, a nossa alma traumatizada agora vai descansar. Glória a Deus. Amém. Vai descansar. Vai ter conforto. Vai ter refrigério. O ambiente de guerra vai se transformar num ambiente de paz. As vidas destruídas serão restauradas e serão uma referência para as nossas vidas. Então, tem pessoas aqui que estão na fase da prevenção. Você pode evitar muitas coisas se você decidir seguir o conselho de Jesus. E tem pessoas aqui que estão vivendo, não deu para prevenir. Não houve esse estudo lá há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, qual é agora a sua realidade? Restaurar, reconstruir. E Jesus está disposto a ajudar você. Falta 3 minutos. Vocês me dão só 5 minutos para eu fechar? Dá ou não dá? Quem dá, levanta a mão. Se não der, eu fecho e você vai embora. É pérola, irmão. Dá não? Amém, pastor, também, amém. Quem não dá, levanta a mão. Pastor, eu vou uma pegadinha. Vamos caminhar. Então, vocês entenderam o que são doenças psicossomáticas e quais são as causas delas? Entenderam? Pegou? Agora, você vai aprender agora a identificar se na sua vida existe isso. Vamos lá. Órgãos que costumam ser mais afetados por essas enfermidades emocionais. Preste atenção. Derme. Lembra de dermatologista? Então é algo relacionado à pele. Doenças psicossomáticas, às vezes, se manifestam na pele com manchas, coceira, irritação, bolhas ou formigamentos. Não significa que todos esses sintomas apontam para doenças psicossomáticas. Mas em muitos casos pode ser a causa. Você não descobre a causa. Então é isso aqui. Doença psicossomática. Região íntima, coceiras, inflamações, odor fétido, impotência, a redução do desejo sexual, alteração do ciclo menstrual. Aí você vai avaliando aí. Aparelho digestivo, dor e queimação no esôfago e no estômago, ânsia de vômito, acompanhada de visão turva, gastrites, úlcera gástricas e constipação, garganta, queixas de nó na garganta, irritações, vermelhidão, edema e amigdalites frequentes, pulmões,
apneia do sono, falta de ar, sensação de sufocamento. Isso aqui é muito comum, então. Sensação de sufocamento, simulações de graves doenças pulmonares ou cardiovasculares, cardíacas, doenças relacionadas ao coração. Pode estar aí a sua resposta. Articulações, músculos e ossos, tensão e dor muscular, contraturas e rigidez nas articulações, dores ósseas generalizadas, pode ser sintoma de uma alma ferida, de uma pessoa que tem traumas, certo? Fortes dores no peito, coração, fortes dores no peito, acompanhada de angústia e que pode ser confundida com quadros de infarto, palpitação e descontrole da pressão arterial. Muitos dos problemas arteriais estão relacionados às doenças psicossomáticas, a traumas, ao desequilíbrio emocional ou à falta de perdão. Rins e bexiga, dor, queimação, dificuldade para urinar, gotejamento, que pode imitar características de graves doenças urológicas. Sistema nervoso central, constantes dores de cabeça, escuta, constantes dores de cabeça, distúrbios visuais, alteração no equilíbrio, aumento ou redução da sensibilidade e comprometimento da motricidade e coordenação motora. Então, irmãos, isso não significa que todos esses sintomas apontam para doenças psicossomáticas. Mas é bom examinar e avaliar como é que está seu coração, como é que está a sua alma, como é que está o seu espírito. Talvez você seja alguém que precisa tratar a sua alma, precisa tratar o seu espírito, né? Às vezes, num aconselhamento pastoral, a gente pergunta para algumas pessoas: você tem mágoa de alguém? Você tem ódio de alguém? E as pessoas costumam dizer não, certo? Mas quando a gente vai examinar um pouquinho, entender um pouquinho, é uma pessoa que tem mágoa do pai, é uma pessoa que tem mágoa da mãe, do amigo do colégio, do esposo, convive com o esposo, mas se pudesse já tem enforcado, já tem matado. Não mata porque tem cadeia. Você entendeu? Então você precisa tratar o seu coração. A chave para evitar muitas dessas coisas aqui, ou tratar muitas dessas coisas, é limpar o coração. E como é que eu limpo o meu coração, pastor? Como é que eu limpo o meu coração? Escolhendo, decidindo perdoar. Perdoar. Existem outras chaves, né? Essa é a principal. O perdão é a principal, né? Só que existem outras. Mas aí a gente precisa de tempo para compartilhar com vocês. Mas uma das principais, que resolve a maioria dos problemas, é a decisão de liberar perdão. Entendendo que liberar o perdão é uma decisão e perdoar é um processo. Você vai entender que você perdoou quando você se lembrar e você não tem mais vergonha. Vou lhe dar um exemplo, né? Eu já presenciei um caso do pai que abusou da filha. E aí agora, como tratar uma situação dessa? A filha, quando se lembrava do pai, do nome do pai, ela tinha ódio, tinha raiva. E isso adoeceu ela, oprimiu ela. Então ela precisou decidir perdoar o pai. Só que ela não tinha condição de perdoar. Então ela escolheu perdoar e começou a orar em prol daquilo. Deus, limpa meu coração. Tira do meu coração esse ódio, esse rancor. Me ajuda a perdoar aquela pessoa. Me ajuda a perdoar aquela pessoa. Então esse é o processo de limpeza. O processo da cura da alma começa com a decisão de liberar o perdão e continua com a busca e a dependência de Deus para conseguir perdoar. Amém, irmãos? Amém. Se coloque de pé. Em nome de Jesus.
Irmãos, que o Espírito Santo, irmãos, a depender de como você recebe isso aqui e de como você aplica isso aqui na sua vida, você está diante de uma chave que pode restaurar a sua vida, que pode transformar a sua vida, Amém. que pode mudar a sua vida. Amém. Diga para alguém assim: decida não guardar nada de negativo no seu coração. Por mais que doa, descarte, manda embora. Amém. Vamos orar. Vamos falar com Deus. E a gente está finalizando hoje essa parte que a gente está falando sobre perdão. E muita coisa, irmão, daquilo que nós compartilhamos aqui são chaves de você ter a sua vida restaurada, seu casamento, sua família, até mesmo sua saúde, irmão. Porque muitas doenças estão associadas ao que está aí dentro do seu coração. Então, qual deveria ser a nossa oração? Primeiro, pedir a Deus para identificarmos no nosso coração as pessoas que a gente precisa perdoar. Às vezes tem pessoas presas no nosso coração que a gente nem sabe. Então a gente precisa do discernimento do Espírito, para que o Espírito nos revele. Algumas você vai identificar de cara, mas outras você vai ter uma dificuldade, você vai precisar do auxílio do Espírito, da revelação do Espírito Santo. Então busque isso, revelação, discernimento, revelação. Mostra as pessoas que me feriram, que me machucaram, e que mesmo eu ainda não lembrando, mas eu ainda guardo mágoa no meu coração deles. É o primeiro ponto, identificar. Segundo, decidir perdoar. Pastor, não, isso aí não. Eu sei, humanamente você não consegue, mas através da ajuda do Senhor, você vai conseguir. Você vai chegar lá. Você vai liberar o perdão. Você vai perdoar. E você vai ter a sua família restaurada. O seu casamento restaurado. Sua saúde restaurada. Certo? Então essa é a vontade de Deus. Perdoe. 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 Se você tiver uma dificuldade maior, é uma questão de mais detalhes, você precisa de uma instrução maior. Pastor, tem coisa aí, pastor, que é minha vida, pastor. Eu sei disso. Teve gente aqui que espelho diante dela e diante dele hoje. Certo? E tem instruções aqui que eu não tenho como dar aqui. Eu preciso ouvir você. Então, eu não costumo ter esse tipo de conversa em casa. Não. Essas conversas eu só tenho aqui na igreja. Certo? Então, se você precisa de uma instrução maior, de uma direção maior, você vai entrar em contato comigo ou com Solange. Nós atendemos aqui na igreja. No meio da semana, de tarde, de manhã, a gente encontra. Se você marcar, solicitar o atendimento, a gente vai atender você, a gente vai aconselhar você, a gente vai orientar você, a gente vai ajudar você, ensinar você como, de forma mais complexa, resolver essas questões. Né? Tem casos que é libertação, né? Tem casos que precisam envolver outros recursos, mas na maioria deles, a decisão de perdoar já resolve muita coisa. Muita coisa. Amém? Estamos à disposição. Viu? Então, ore, pedindo a Deus o discernimento, a revelação, e ore também, após entender quem você precisa perdoar, identificar, você vai orar buscando de Deus a força. Você vai proferir verbalmente: eu decido, Senhor, perdoar Maria. Eu libero o perdão para Maria. Verbalize. Verbalize com palavras. Eu decido perdoar meu esposo, meu pai,
minha mãe, o mundo espiritual responde a comandos no mundo físico. Então tem coisa que a gente precisa verbalizar. É por isso que quando Deus criou os céus e a terra, Ele não pensou apenas, Ele verbalizou. Ele falou. Amém? Amém. Então, verbalize, eu decido perdoar, eu escolho perdoar. E aí agora você vai buscar a ajuda de Deus. Me ajuda, Senhor. Isso vai ser constante. E aí vai ter raiva, vai ter isso. Não, eu decidi perdoar. Me ajuda, Senhor. Limpa meu coração. Me ajuda, Senhor. Até você conseguir perdoar de fato. Lembrar-se de sentir dor com bom humor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo. O teu Filho amado, Senhor. Entendemos aqui durante esses dias, Pai, a importância de nós recorrermos ao teu perdão, Pai, sobre aquilo que fizemos que contrariou a tua vontade e o teu querer. E aprendemos também, Pai, sobre a nossa necessidade e a importância de decidirmos perdoar o nosso próximo, Senhor. Oh, Pai, entendemos que é algo que nós não temos condições sozinhos, que precisamos do Senhor. Então, traz ao nosso coração, Pai. Revela ao nosso coração as pessoas que ainda nós precisamos perdoar. Aquelas que não lembramos, mas que ainda se encontra presa no nosso coração. Nos revela, nos mostra, nos dá o discernimento para identificarmos, Pai. E após identificarmos, Pai, nos ajuda nesse processo do perdão. Nos ajuda a perdoarmos, Pai. Nos ajuda a liberarmos o perdão para essas pessoas. Limpa, Deus, o nosso coração. Tira toda a mágoa, todo o ódio, todo o rancor, toda a amargura, todo o ressentimento. Limpa o nosso coração. Vem com o teu poder, Pai. Nos liberta, Senhor, de todo sentimento que adoece a nossa alma e que adoece o nosso corpo, Pai. Nos liberta, Pai. Quebra as correntes, quebra as cadeias, tira a nossa alma, Pai, de todo cativeiro espiritual, cativeiro de tristeza, cativeiro de frustração, cativeiro de decepção, Senhor. Vem com o teu poder, Pai. E restaura as nossas vidas. Restaura a vida do teu povo. Em nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Quando oramos essa parte do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É como se nós orássemos assim: Senhor, me perdoa, Senhor, por tudo que eu tenho feito, que tem contrariado a tua palavra, que tem contrariado a tua vontade. Me perdoa, Senhor. E me dá graça, me dá humildade, me dá forças para liberar o perdão para aqueles que me feriram e que me machucaram, Senhor. Amém? Amém. Que o amor do nosso Deus Pai, que assim seja, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim seja, que as consolações, a comunhão e a presença do Espírito Santo que assim continue seja. com todos agora e sempre. Todos digam Amém. Vão em paz.